Meus amigos, não é que Carlos Belmonte resolveu falar, saiu da caverna e deu explicações, falou lá com os meus colegas setoristas do Morumbi depois do triunfo sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro? Sobre isso que nós vamos falar hoje, hein? Maravilha, maravilha, Vantilovers de norte a sul do país, você carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga torcedores do São Paulo. Este é o Avante, meu tricolor. Meu nome, Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua. Carlos Belmonte, diretor de futebol, né? Parou lá na zona mista do Morumbi no último sábado e comentou, falou, respondeu perguntas dos meus colegas sobre o atual momento do São Paulo, sobre a realidade financeira do São Paulo, sobre o mercado de transferências do São Paulo. Né? A gente veio aqui, gravou um vídeo no sábado falando do silêncio sepulcral dos dirigentes tricolores depois da eliminação, da vexatória, da patética, da humilhante eliminação nas oitavas de final da Libertadores para o Atlético Paranaense. E eu não sei, seria muita presunção da minha parte supor, né, fazer essa analogia de que o Belmonte assistiu o nosso vídeo e que por isso decidiu ali parar para dar explicações. Eu não vou fazer isso, né? Mas fato é que ele atendeu os meus anseios, parou ali, respondeu perguntas e não disse lá muita coisa nova. Né? Vamos lá, vamos destacar talvez aquele que seja o principal ponto, porque falou muita coisa e eu já vou dar a minha opinião um pouco mais direta e sincera sobre isso. Mas primeiro, você sabe, eu tenho que pedir encarecidamente que você deixa o like aí, cara. Ajuda a gente, tá? Não vai cair o seu dedo. Espero que não, né? Às vezes a gente fala isso, você vai lá e quebra o dedo na hora de apertar o botão, mas não vai cair, via de regra, não cai o seu dedo. E você já ajuda bastante o Avante Meu Tricolor, dando like, se inscrevendo no canal e, claro, compartilhando esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Espalhe aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, nos grupos de Facebook, onde quer que você frequente espaços de discussão do São Paulo, propague a palavra do Avante, meu tricolor, ajude a gente a ser mais difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube. Se você quiser e se você puder, pense com carinho, tá? Na possibilidade de se tornar membro aqui do canal, só R$ 7,99 por mês, um valor que a gente considera baixo, até certo ponto irrisório. É claro que só você sabe quantas coisas pesam para o seu bolso, mas se você tiver essa possibilidade, pense com carinho, ajude o jornalismo independente. O endereço do Pix tá aqui na descrição do vídeo. Não coloco mais na tela. Tinha muita gente reclamando que a tela ficava muito poluída. Eu, de certa maneira, concordo. Acho que é uma crítica válida. Então, tirei. Agora só fica aqui na descrição. Tá certo? É... tem o Amei também, que você pode fazer a doação aqui pela própria ferramenta do YouTube, enfim. O frio tá de matar, né? Quem é aqui de São Paulo, da capital paulista, sabe? Tá congelante, minha saúde acabou, né? Minha voz continua até certo ponto fanha, eu continuo tossindo, continuo com coriza, com o nariz entupido, a coisa tá bem feia, então, pra falar a verdade. Então, eu vi muita gente reclamando do áudio aí na análise do São Paulo com Vitória. Primeiro, claro, né, o microfone com o computador não geram o casamento dos mais perfeitos. Aqui, hoje estou usando a câmera, então pode ser que fique um pouco melhor. Mas a minha voz também não está ajudando, tá? Minha voz está bem complicada. Esse frio tá bem castigante, né, cara? Tá bem, já estamos em agosto, né? Eu mal posso esperar pela vinda do calor. Então já fica aí as explicações de antemão. Pois é, vamos lá, rapidinho, né? Hoje é um vídeo rápido, curto, só para cumprir tabela mesmo, né? Porque para manter vocês aqui a par, porque foi dia dos pais, eu folguei nesse domingo, então passei o dia do lado do meu papai. Espero que vocês, pais, vocês, filhos, tenham feito mesmo. Feliz Dia dos Pais para todo mundo, né? De fato, eu dei uma desligada que eu tava precisando, tava um pouco cansado. Então rolou muita coisa aí de Lucas Ferreira, que a gente vai
falar aí no decorrer dos próximos dias, que a gente vai escrever lá no nosso site www.avantemeutricolor.com.br. Tá lá também algumas atualizações que o Márcio, responsável do plantão, soltou. Então, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos que esse assunto não foi esquecido aqui por nós, não. Nós vamos tratar dele num momento mais oportuno. Eu só quis cumprir realmente a tabela, não deixar aqui, entre aspas, abandonado, para comentar realmente essa entrevista do Belmonte, que eu achei ela bem categórica, né? E bem curiosa a partir do pressuposto de que a gente grava um vídeo no dia do jogo, né? Publicando horas antes do início da partida, criticando a diretoria do São Paulo por não se manifestar, por não dar explicações públicas a seus torcedores depois do vexame que aconteceu, depois da humilhação sofrida lá em Curitiba. E não é que o Belmonte parou na zona mista, respondeu, e respondeu dúvidas boas, né? Dos tópicos ali, ele respondeu sobre as críticas que ele recebe por parte da torcida, respondeu sobre Lucas Ferreira, respondeu sobre Henrique do Carmo, respondeu sobre Jandrei, respondeu sobre a dívida do São Paulo. E assim, muito daquilo lá você já leu aqui no Avante Meu Tricolor. Muito daquilo ali você já viu aí circulando pela imprensa. Então, a minha opinião bem clara sobre isso é que bom que o Belmonte foi. Ah, mas ele não falou novidades. Não importa. O que importa é a gente ter declarações em on dos dirigentes, para não ficar aquele telefone sem fio que eu mencionei no vídeo de sábado, né? Que eu falei no vídeo de sábado. Ninguém sai ganhando com esse tipo de atitude. Ninguém sai ganhando quando você trabalha na base do bilhetinho, da pílula, da informação truncada. E eu dei uma aula lá, modéstia à parte, de jornalismo, comentando como que funciona, porque cada jornalista tem uma fonte, e aí se uma fonte já fala que é amarelo, a outra fala que é vermelho, lascou, cara, já é uma informação diferenciada. Então, que bom que o Belmonte pelo menos confirmou, falando em on, olhando para a câmera, né, tendo esse contato visual ou auditivo com o torcedor, de ter ouvido a voz dele, confirmando informações que nós, setoristas, publicamos ao longo dos últimos dias. Né? Que bom, que bom, que bom. Então, palmas para o Carlos Belmonte por ter tido, eu não vou dizer coragem, mas eu vou usar uma palavra aqui, por ter feito o óbvio, que é prestar esclarecimentos ao torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo não aguenta, né? Não, é o único torcedor dos 12 grandes clubes brasileiros que não escuta os seus dirigentes falar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não adianta ficar bravo comigo. Tem um pessoal da comunicação lá que ficou bravo comigo, pessoal do clube que ficou bravo comigo. Gente, é verdade. É verdade. Eu sou jornalista há 21 anos. Eu já cobri todos os clubes de São Paulo. Todos. Já cobri 3 clubes do Rio de Janeiro. Já cobri clube em Belo Horizonte. Né? A gente acompanha o trabalho da imprensa gaúcha, da imprensa baiana, da, da imprensa cearense. O São Paulo Futebol Clube é o único clube que os dirigentes não falam. Ponto. E que seja o início de uma rotina. Que o Belmonte crie esse hábito de parar na zona mista do Morumbi ou dos jogos fora de casa e falar com os jornalistas. Ele não tá falando para mim, ele não tá falando pro Gabriel Sá, ele não tá falando pro Chacon, ele não tá falando pro Marcelo Braga, pro Bruno Gilfrida, ele não tá falando para essa galera, pro Marcelo Baceggio, pra Aline Fanelli, pro Eduardo Afonso, ele tá falando para 20 milhões de pessoas. Ele tá falando para 20 milhões de torcedores. Ele não está falando pra gente. Não é uma satisfação nossa, não é um clickbait meu, Rafael, falando por mim agora, aqui do Avante Meu Tricolor, um views, né, visualização, monetização de YouTube. Não é isso, a premissa não é essa. A premissa simplesmente é de manter o torcedor bem informado. Trabalho que nós, setoristas do São Paulo, fazemos com perfeição diante das dificuldades e empecilhos que a gente tem e que, desculpa a franqueza, setoristas de outros clubes não têm. Setorista do Santos sofre para apurar as informações? Nem um pouco. Nem um pouco. Marcelo Teixeira, os caras vão lá fazer. Espera o Marcelo Teixeira na porta do prédio da casa dele, pô, pra falar. É a província? É a província. Santos é uma província. O Santos é um time de província. Mas o São Paulo nem se compara o tamanho, né, de São Paulo com o Santos.
né? É o maior clube do Brasil, o outro é um clube de cidade pequena. Mas é só um exemplo prático da coisa, do quanto é difícil cobrir o São Paulo, do quanto é difícil o São Paulo com essa casca de time onde ninguém presta muitos esclarecimentos públicos. Eu repito, eu não estou falando de eu pegar meu telefone aqui e apurar com as minhas fontes, ou o Alexander Vieira apurar com as fontes dele. Estou citando os colegas aqui só como exemplos, tá? Não é esse o ponto. O ponto principal é o dirigente falar em on. O dirigente topar ter o seu áudio, ter a sua voz gravada, o seu rosto gravado, para que isso seja transmitido, transmitir credibilidade, transmitir confiança minha, setorista, dos meus amigos setoristas, com vocês, torcedores. Só isso. É só isso. É o mínimo que a gente espera. E aí, quando eu me deparei, na verdade, eu ia gravar no computador, porque eu ia colocar aqui o Anotações Tricolores do meu amigo, do meu irmão Alexandre Gisbert, porque ele fez a transcrição das falas do Belmonte, mas eu também não ia ficar lendo também, né? Ia ficar um porre, porque não vale ali ficar apontando ponto a ponto do que o Belmonte falou. E o resumo que eu escrevi aqui é bem porco, pra falar a verdade. Porque, na verdade, eu só quero tocar em uma coisa específica do que ele disse ali, que para mim é novidade, para mim é lead, que para mim vale a gente falar sobre isso, a gente dissecar um pouco isso. Né? Mas antes, ressaltando, né? Basicamente tudo aquilo que ele falou que reduziu a folha em 18 milhões, ele falou em 18 milhões, não, perdão, em 8 milhões, né? Em 8 milhões, e que explicou ali processos, explicou a situação do Jandrei, explicou a situação do Lucas Ferreira, explicou a situação do Henrique do Carmo, explicou tudo que você já sabe, tudo que já está por aí, tudo que já está aqui nesse canal de YouTube, nesta página de Facebook, né? Se você estiver vendo pelo Facebook, porque nossos vídeos agora estão subindo lá no Facebook. Aliás, siga o Avante Meu Tricolor nas redes sociais, estão todos os links aí na descrição do vídeo, né? Se você estiver vendo pelo Facebook, vai na nossa home lá, tem lá os linkzinhos do site, de tudo mais. E nos meus amigos também, nos meus colegas de profissão, de setoria de São Paulo. Você pode ir lá, tá tudo lá, sabe? Entendeu? Então, assim, que bom que pelo menos agora tem uma fala em um do dirigente atestando aquilo que nós apuramos e informamos vocês para quebrar um pouco essa penca de mentiroso. E também aqui, abrindo um parênteses, sabe, para quebrar um pouco também esse, não vou dizer monopólio, porque não é monopólio, mas assim, essa bravata aí de alguns aí que, eu que sou o dono da informação, né? Quem sabe de São Paulo sou eu, porque eu que tenho contato direto. Não, meu amigo, você é dono de um blog que é usado pela diretoria, para dizer o mínimo, né? Você é usado. Você não é jornalista, entendeu? Você não sabe apurar, você faz um trabalho de merda e você é usado, tá? Usado. Usado. Não estou falando do Alexandre Zanqueta, tá? Antes que fale. O Zanqueta é um cara que eu tenho uma estima muito grande. Falando de outros aí, outros blogueirinhos, influencers aí. Vocês são usados, tá? Vocês não fazem um trabalho jornalístico. E vocês não são donos de informação. Não precisa passar pelo aval, pelo crivo de vocês, se a informação tá correta ou não tá. Tá? Ok? Chega de alfinetada aqui, senão vocês ficam aí xingando nos comentários. O gordinho aí é bravo, não sei o quê, blá blá blá. Não, não é, cara, que às vezes enche o saco. Mas vamos lá, um dos pontos que ele falou assim foi que eu acho que vale a gente comentar um pouco: o São Paulo não vai pagar transferências esse ano. Frase dita por Carlos Belmonte nessa entrevista aí na Zona Mista do Morumbi. O que é uma novidade, tá? É uma novidade. Até então a gente não tinha essa informação. A gente sabe dos problemas financeiros do São Paulo. A gente sabe o quanto que o São Paulo analisa ali nomes de acordo com o que consegue gastar, né? Não necessariamente é um trabalho de austeridade, um trabalho de recuperação financeira. A gente sabe que tem muito mais a ver com os gatilhos, com os tetos impostos pela assinatura lá de parceria com o Fundo de Investimento da Galápagos do que qualquer outra coisa. Mas a gente vinha informando aqui no Avante Meu Tricolor, e isso, aliás, isso daí é um furo do PVC lá do final do ano passado, de que o futebol do São Paulo, o futebol profissional do São Paulo, esse departamento magnífico que aumentou em 17% de seus gastos, mesmo
com austeridade, né? Aumentou em 15,8% dos salários, mesmo com austeridade financeira, né? É responsável por um prejuízo aí de 18 milhões na temporada até aqui, até o último balanço, aliás, perdão, de maio, né? Números revelados pelo Alexandre Gisbert, que estão lá no nosso site, lá no Avante Meu Tricolor. Entra lá que você vai achar. Né? Esse departamento tão deficitário ultimamente, como vem sendo, né? E o Belmonte fala sobre isso na entrevista, né? Ele fala, ele explica lá, pelo menos tenta explicar, né? É claro que é uma voz oficial, é o diretor de futebol do São Paulo, também não pega bem a gente também ficar questionando e duvidando de tudo. Tudo que ele fala, não, ele tá errado, tá mentindo. Não, não é isso também. Né? Mas a explicação dele, convenhamos que foi pouco convincente. Porque, pô, acabou o final do ano, acabou os contratos do Rafinha e do Luiz Gustavo, e aí a gente renovou com o Luiz Gustavo, significa que a gente ganhou um contrato, enfim, um malabarismo, malabarismo, esse é o termo. Mas a gente vinha informando até então que, cara, existia uma crítica interna no departamento de futebol do São Paulo sobre o teto de gastos, sobre a forma como as limitações financeiras foram impostas, e que o Belmonte vinha numa batalha ali desde o início do ano para ter direito a contratar. Né? Se dependesse do Belmonte, São Paulo teria contratado nomes de mais expressão do que os que vieram, pagando, né? Pagando a liberação, enfim. Do que dependesse do Belmonte, isso ia acontecer, tá? Só a informação que eu tô dando para vocês, tá? Ele não necessariamente falou isso ontem. Já tem matéria lá no Avante Meu Tricolor sobre isso. Nem é uma coisa tão recente. Esse papo veio depois do Paulista, né? De alguns nomes que o departamento de futebol monitorava na época. Pedidos do Zubeldia, né? Ainda, né? Mas que, de certa maneira, como o São Paulo não tinha dinheiro e como o São Paulo não pretendia gastar dinheiro, isso ficou em stand-by, mas no que dependesse do Belmonte. E aí o Belmonte veio com essa frase: São Paulo não vai pagar transferências esse ano. Pra mim é a pá de cal na situação. É do tipo, ó, desisti, joguei a toalha, dane-se. Entenderam? Assim, a boca pequena, o que eu quis dizer, tipo, dane-se, eu desisti. A gente não vai. A gente foi lá, bate na porta do clube, pergunta do jogador, se o clube quiser fazer esses negócios por empréstimo, com compra lá para o ano que vem, a gente continua as tratativas. Se não, tá fora. Dá pra gente fazer um paralelo aqui, né? Foi assim com o Bustos, foi assim com o Brian, né? O lateral direito lá do Barcelona de Guayaquil, que o Crespo pediu categoricamente, né? Brian Carabali, né? Foi assim, por exemplo, com o Eloan Ricardo, né? Que é um meia colombiano lá, que o São Paulo enxerga como um jogador muito promissor, que está lá encostado no Besiktas da Turquia, né? É, Foi assim com uma série de nomes, tá? Foi assim com uma série de nomes em que o São Paulo chegou e precisaria ter um pagamento de algum tipo de valor à vista, e o São Paulo tirou o carro de campo. Então, nós estamos aí já batendo aí quase no dia, dia 15 de agosto, né? Nem sei que dia é hoje, na verdade. Mas o São Paulo só contratou o Tapia, né? Que foi uma negociação que meio que caiu no colo do São Paulo, essa que é a verdade, né? Então essa frase para mim é muito categórica, significa uma desistência, tá? Não necessariamente isso tem uma conotação totalmente pejorativa e ruim, mas trata-se sim de uma desistência do São Paulo jogando a toalha, porque falou, olha, não vou brigar mais contra isso. Do São Paulo não, minto. Do departamento de futebol do São Paulo, falando, não vou mais brigar, não vou mais esquentar na cabeça. Vamos ver até onde dá para chegar com esse time. Vamos ver se a gente consegue fechar as negociações que são plausíveis. E se não der também, paciência. É o que tem. E enquanto isso, eu vou vender jogadores. E o Belmonte deixou isso muito claro. Olha, eu preciso dar superávit no final do ano. Se eu não conseguir com o mérito esportivo, eu já não consegui, porque eu já fui eliminado tanto no Campeonato Paulista quanto na Copa do Brasil, que são competições que pagam muito bem, né? Caso você chegue numa final, caso você conquiste o título. Como eu já fracassei nessas duas, eu vou dar prejuízo. Eu não vou conseguir dar o superávit. E aí, minha solução é vender ativos. Né? Então, assim, eu acho que é muito mais uma resignação, né, de um dirigente que sabe que não tem para muito o que fazer, não tem para onde correr, do que qualquer outra coisa. Né?
do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que eu vi muita gente aí, páginas de oposição do São Paulo, da diretoria do São Paulo, perdão, gente muito crítica ao Belmonte, né? O Belmonte ele é um cara que desperta muito ódio, né, de alguns setores aí da, 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 da internet São Paulina, né? Mas eu acho que ele foi extremamente sincero no ponto de vista dele, na colocação dele. Eu acho que não tem o que a gente condená-lo pelas suas falas, se é que vocês me entendem. Né? Eu acho que o Carlos Belmonte ele foi um cara que foi sincero, ele foi, cara, direto e reto nas falas dele. Né? Tipo, olha, a gente não vai contratar ninguém pagando direitos. Esqueça, tira isso da cabeça. Né? E eu preciso dar lucro, preciso dar superávit. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vender jogadores. basicamente, basicamente é isso. Tá certo, 20 minutos de vídeo já chega, tá bom? Né? Como eu disse, esse vídeo aqui é só pra tapar o buraco, só pra gente trocar uma ideia nesse domingo à noite, né? Era pra ter sido gravado antes, claro. Mas Dia dos Pais, né, galera? E o gordinho aqui tava de folga, dormi até tarde, fui bater um Super Nintendo, almocei com o papai, essas coisas todas que vocês já sabem como que funciona. Então, tô vindo aqui agora, né? Em meio a esse frio absurdo que tá aqui da capital paulista, né? Minha Nossa Senhora, voz, chega lá o calor. Eu sou brasileiro, cara, né? Sou um luso brasileiro, pra falar a verdade, mas eu sou brasileiro. Eu gosto de sol, cara. Eu gosto de calor. Não adianta. Você que reclama de calor, vai morar na Finlândia, pô. Vai lá. Né? Enfim, sou um tropical, cara. Eu sou um sul-americano. Tá certo, galera? Tá aí. A gente volta aí nessa semana com mais vídeos, com mais opiniões, né? É, alguns quadros aqui a gente está reformulando um pouco o canal aqui, por pura falta de tempo, puro cansaço físico e mental mesmo, né? Cansa. E eu tô cada vez mais tentando acelerar os processos de gravação de vídeo aqui, sem tanto frufru, sem tanta edição. Terminou de gravar, já posta, joga no ar, você entendeu? Não é nenhuma questão de capricho, cara. É uma questão de agilidade mesmo, de tempo, de praticidade. Tem muita coisa para fazer e pouco braço aqui no Avante Meu Tricolor. Vocês não têm uma ideia. Por isso que nós aqui abrimos para colaborações, hein? Você quer sonha em colaborar com o site de São Paulo? Entre em contato nas minhas redes sociais, aí no e-mail que está aí embaixo. Fale com a gente, que a gente vê aí uma maneira. A gente abre as portas para você. Como eu disse, a casa é sua, tá? Então, a gente volta aí, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve de novo, tá? Vire membro do canal, tá? E o homem falou. A gente cobrou ele no sábado de tarde, e ele falou no sábado à noite. Tiro meu chapéu pra você, Carlos Belmonte. Beijo do gordo, tchau.